Nosso entrevistado de hoje é o cardiologista, Dr. Emanuel Abreu, que vai falar conosco sobre doenças do coração. Tudo bom, Emanuel? Oi, como vai, Leão? Tudo bom? Tudo bem. Emanuel, qual o percentual da população brasileira que tem hipertensão arterial sistêmica? É uma pergunta super interessante, porque na verdade a gente tem tanto na área urbana como na área rural, a gente tem hipertensão. Foi feito um levantamento em 2011, foi publicado inclusive no IBGE, que mostrava que 17 a 23% da população tem hipertensão arterial no Brasil. Quais os fatores de risco mais importantes para desenvolver doença arterial coronariana? Os fatores mais importantes para desenvolver. Primeiro, a história coronariana, história familiar. Se o indivíduo tem história de doença cardíaca, pai ou mãe que tiveram doenças mais precocemente, avós que tiveram doença coronariana. Depois a gente vem o segundo fator, que é hipertensão arterial. Pacientes com hipertensão têm uma predisposição maior. O terceiro fator, diabetes mellitus. E uma coisa interessante, Leão, que a gente vê, é que os pacientes, geralmente, quando tem diabetes, ele se associa com hipertensão arterial. Como terceiro fator, a gente diria que o aumento de colesterol, ou a hipercolesterolemia. O tabagismo também é um fator que a gente encontra com muita frequência. O sedentarismo, a obesidade e o estresse. Qual é a relação entre diabetes mellitus e a doença cardiovascular? Pois é super importante. A semana passada nós estávamos num evento internacional se discutindo sobre exatamente isso. 75% dos pacientes diabéticos, eles morrem de doença cardiovascular. Por quê? Porque a doença cardiovascular, o diabetes, na verdade, ele provoca doenças micro e macrovasculares. E quando acontece esse processo com muita frequência, leva à morte. O exercício físico baixa o colesterol? É uma coisa muito interessante, não baixa o colesterol. O exercício físico tem um monte de benefícios, muitas coisas importantes, mas infelizmente não baixa o colesterol. Essa é uma ilusão que as pessoas têm de que vão usar o exercício para baixar o colesterol. Ele baixa triglicerídeos. E o exercício físico baixa a glicose, não? Controla a glicose, bem melhor, é muito importante para o diabético controlar, é muito importante. O uso de remédio para controle da hipercolesterotomia, por quanto tempo você faz isso? Olha, é uma coisa super importante. Uma vez dado o diagnóstico de hipercolesterolemia, ele vai usar para o resto da vida. Existe uma coisa muito interessante, tem colegas às vezes que passam 3 meses, 6 meses, 1 ano e depois suspende. É muito ruim, porque na verdade todos os trabalhos, os grandes trials, eles mostram que você só tem benefício de abrir as curvas de mortalidade e morbidade cardiovascular com 3 a 4 anos. Então é um medicamento de uso contínuo. Qual o melhor tratamento para a doença coronariana? Isso aí é uma coisa interessante. Não existe receita de bolo pronto, né? Mas a primeira coisa que a gente diz é uma modificação do estilo de vida. O indivíduo, primeiro, perder peso. Segundo, o indivíduo procurar fazer atividade física, que é extremamente importante. Controlar todos os fatores de risco, que é abandono do tabagismo, diminuição de bebida alcoólica, diminuição do nível de estresse, pessoas são mais estressadas, né? Controlar a sua pressão arterial se estiver alta, controle de colesterol, controle rigoroso metabólico de diabetes. E isso já é o princípio mais importante para a gente. E medicação, quando for adequado. Naqueles casos em que for tratamento medicamentoso, só, exclusivamente, sim. Existem casos que são feitos angioplastia, quando há indicação, e em alguns casos, revascularização miocárdica, que aí vai ser visto qual seria o melhor passo. Você acha que o futuro da cardiologia está no transplante ou está no medicamento? Eu acho que são as duas coisas. A sua pergunta foi interessante. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que está no caminho das duas coisas. O transplante está evoluindo muito, né? Nós temos aqui 2 unidades de transplante muito importantes no IMIP e no Hospital Português, que estão indo muito bem. E os medicamentos a gente está vendo, eu acho que é uma coisa junto com a outra, né? Inclusive o transplante precisa de imunossupressor, tem uma série de medicações para poder dar funcionar. Exatamente. Mas através de medicamento não se poderia evitar o transplante ou as doenças coronarianas? A doença coronariana é muito complexa, né? Ela é multifatorial, como a gente conversou antes,
E você controlar todos esses fatores não é fácil. Você imagine que você tenha um filho em casa e que você diga para ele, não bote a mão no fogo porque vai queimar. Se você não estiver junto, se não tiver alguém procurando, ele vai queimar. Vai achar o foguinho bonito lá e mete a mão. Então, o fator de risco são muitos fatores e para você controlar esses fatores de risco é muito difícil, não é tão simples. É mudança comportamental. O remédio para hipertensão arterial sistêmica provoca disfunção erétil? Isso é uma coisa super importante que você está perguntando. Muitos homens têm medo de tomar, né, por conta disso. Então, alguns medicamentos, eles provocam alterações tanto na libido como na função erétil. Por isso que a gente tem que analisar, primeiro, a faixa etária do indivíduo, né, se ele tem vida sexual ativa, ele ou ela tem vida sexual ativa, né, para poder começar alguma medicação adequadamente. Você tem que lançar a mão de produtos que não provoquem isso, porque você vai diminuir a qualidade de vida, né? E tratamento é para não diminuir a qualidade, é para melhorar a qualidade de vida. Emanuel, e o contrário? Os medicamentos para ativar a função erétil, eles trazem problemas coronarianos? Eu já vi falar muitas pessoas que morrem a tomar alguma medicação, ou não sei, tipo Viagra, esse tipo de coisa. Não, na verdade é o seguinte, isso é muito, essa informação, Leão, eu acho que é muito importante. Primeiro, muita gente no passado não tinha mais relacionamento sexual, porque não tinha condição. Por insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, e eles começaram a utilizar. Então o indivíduo não tinha compliance, ou seja, não tinha capacidade física para o ato sexual. E começaram a utilizar o medicamento sem ter condições de fazer a coisa. Físicas. Mas, na verdade, tanto o sildenafil, tadalafila, são várias drogas. Todas elas são vasodilatadoras. Agora, o que é importante? Todo indivíduo que estiver usando nitratos, ele não pode usar de maneira alguma o sildenafila, porque aí ele provoca uma vasodilatação importante. Então, é uma coisa que a gente sempre pergunta quando o indivíduo chega numa urgência com doença coronariana aguda, uma síndrome coronariana aguda, suspeita de um infarto. A primeira coisa que tem que se perguntar, os nossos plantonistas são sempre orientados para perguntar, está usando o Viagra ou outro desses derivados? Porque já aconteceram mortes por conta disso. Ocorre uma vasodilatação completa quando ele usa o nitrato e ele entra em choque e ele não sai. Qual a atividade física melhor para o coração? É ótima essa pergunta, porque na verdade é aquela que você melhor tem prazer. Porque a atividade física tem que ser com prazer, né? Você não pode fazer aquilo sem vontade, aborrecido, como se fosse uma obrigação, e sim uma fonte de satisfação. Então, tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de caminhar, tem gente que gosta de academia, outros gostam de bicicleta. E eu digo o seguinte, se você puder mesclar, tem gente que gosta de fazer 2 dias de academia, 2 dias vai fazer esses passeios de bike, aí você mescla, vai caminhar. Então, agora o que a gente lembra, todo mundo pode caminhar. Caminhar é uma atividade excelente, porque evita menos traumas, você tem resultado do ponto de vista cardiovascular, são 30 minutos, pelo menos, 3 vezes por semana. Se você puder caminhar 30 minutos, 5 vezes por semana, pelo menos, a gente já tem um benefício cardiovascular de redução de 23% de mortalidade cardiovascular. E quem quiser lhe encontrar para ter uma consulta mais dirigida, mais personalizada, vai lhe encontrar onde? Eu fico no Procárdio, que fica ali na rua Epaminondas de Melo, 119, no Derby. Todos os dias. Emanuel, agradecemos a sua participação e pedimos ao nosso telespectador que não saia daqui e logo mais estaremos de volta com outro bloco de Medicina Estética. Olá, Solange, tudo bem? Como vai? Tudo em ordem? Vamos sentar aqui um pouquinho. Solange, por que você está aqui? Bom, doutor,
Doutor, eu busco fazer uma cirurgia de rejuvenescimento. Eu tive alguns problemas na família, tive perdas, foram coisas difíceis que eu passei, já superei, mas agora eu acho que eu me encontro num momento em que eu quero olhar para mim, dar um pouco de atenção, e tem algumas coisas que me incomodam nesse processo. O que lhe incomoda? O rosto, né? A minha face. Eu perdi peso com muita rapidez, eu vejo que eu tenho uma flacidez, e isso tem me incomodado bastante. Então vamos resolver. Assim eu espero, se for possível, assim eu Vamos espero. resolver para poder você voltar a melhorar a sua autoestima. Na verdade é isso mesmo que eu busco. Você é bonita, tem uma formação de rosto boa, uma pele boa. Não resta dúvida que a gente vai ter um excelente resultado. Ah, fico muito feliz. Vou levar você até ali para a gente dar uma examinada do todo, para uma ideia mais perfeita. Tá bom. A linha de mandíbula está boa ainda, entendeu? Só que essa parte de aqui, a pele sobra um pouquinho. Uma pele de muito boa qualidade, bem tratada, entendeu? Está sofrida de sol. Deixa eu ver. Sobrazinho de pele aqui nesse palco e vai dar uma melhorada grande. A única área que fica sem a TV é a testa, entendeu? Porque a testa você pegar uma rugazinha e não tem pra gente fazer essa suspensão aqui, fazer uma cicatriz, seu cabelo já está um pouquinho ralo aqui no pé, ele vai ficar aparecendo mais. Mas vai dar nada, vai dar um resultado excelente, pode ficar tranquilo. Solange, já vi aqui pelas perguntas, é uma pessoa bastante rígida, mas mesmo assim eu preciso que você faça alguns exames, exame de coração e alguns exames de hematometria, né? Para medir sangue, ver dosagem de ureia, creatinina, colesterol, triglicerídeo, a parte de coagulação. Estando tudo bem, você vem de volta e a gente já vai marcar a sua cirurgia, ok? Perfeito. Estando pronto, você traz aqui para a gente já deixar organizado, ok? Tá certo, doutor. Muito obrigada. Por nada. Doutor, você sabe? Ok, vamos dar uma olhada aqui se está tudo certinho. Eu espero que sim. Exame de sangue. Disco grau 1. Doutor Aristeia, né, que fez? Isso. Solange está tudo tranquilo. É só a gente marcar o dia agora. Que bom. Alguma dúvida a respeito da cirurgia? Sim, gostaria de saber, né? Como que eu devo me preparar? No primeiro dia da cirurgia, você vai chegar na clínica mais ou menos por volta de umas 8 horas da manhã e com jejum a partir de meia-noite. A partir de meia-noite você não se alimenta mais nada. Entendeu? Interna às 8 e logo a seguir a gente vai começar a sua cirurgia. Também como o tempo previsto para a cirurgia, doutor? Em torno de 3 horas a sua cirurgia. Será com anestesia geral, entendeu? Depois de 3 horas você vai passar um tempo na recuperação anestésica e depois volta para o quarto. E esse tempo em que eu fico no quarto é uma noite? Vai dormir no hospital e no outro dia de manhã vai ter alta. Vai sair do hospital com um capacete, fazendo uma compressão na cirurgia. Esse capacete vai ficar durante 2 dias. No segundo dia, até o segundo dia. No terceiro dia, você em casa mesmo vai tirar o capacete e já toma um banho lavando a cabeça. Entendeu? E alimentação com o fato Depois da anestesia, você vai ter uma dieta livre. Aí vai se alimentar do que você quiser. Eu peço apenas que você não se exponha ao calor nos primeiros 3 dias de cirurgia. Evitar mormaço, porque essa cirurgia tem um descolamento de pele grande e o calor faz com que o sangramento possa ser favorecido, entendeu? Com quanto tempo eu posso voltar às minhas atividades? Se você não trabalhar na praia, Não trabalho. seria em torno de mais ou menos 30 dias. Mas se você fosse expor o sol diretamente, aí é mais tempo, é em torno de uns 90 dias. Então está ótimo. Ok? Ok. Nos encontraremos lá Muito no obrigada, hospital, hein? se Deus Nos quiser. encontramos lá. Viu?
esses dias? Foi bem, no geral foi muito bem. Mudou muito? As primeiras 48 horas, elas geram um incômodo maior, mas parece que nas 72 horas foi assim, saiu tudo. Dor não teve nenhuma, não. Pouca coisa, mas em função Da pressão, né? Porque o inchaço acaba dando um desconforto, né? Então vamos tirar os primeiros pontos, viu? Ok? Praticamente no enxofre, com um vermelhinho no olho só, mais ou menos. Aqui do lado direito, Do lado né? direito. E um pouco essa cor amarelada aqui. Isso é normal. Mas É. foi o máximo que Isso é a aconteceu. dissolção da hemácia, entendeu? E faz essa cor amarelada. Foi o máximo que Vai aconteceu. esverdeando, depois vai amarelando. O bom lado também, né? Ficou. Deu uma enchida boa. Levanta-se bem a cabeça. Vai mais. Mais se você puder. E aí, Solange, tranquila? Tranquilo. Nossa, esses últimos 5 dias tá assim, um dia após outro, a recuperação sendo visível, vai né? secando. E vai pegando a naturalidade. Você vai Exato. começando a ficar parecida com o que você era. Exato. Só que mais nova. Viu? Exato. Você vai observar que cada dia que passar, isso vai até 5, 6 meses, a sua pele vai começar a melhorar. Porque toda essa área que foi descolada, ela revasculariza, estimula fibroblasto, estimula colágeno. E a qualidade da pele, você já tem uma pele boa, né? Sem marca de espinha, pele branca, com o descolamento da cirurgia, isso ainda vai melhorar mais ainda. 2 dias eu fiz drenagem, então já estou sentindo essa parte com uma sensibilidade maior. Certo. Né? Minha sobrinha, né? Então ela Já, fez a já joia. secou mais. Já secou, né? Mas já digo que você pode ir para qualquer lugar que ninguém nem diz que você fez uma plástica de rosto, tá? Então, Doutor, suas pacientes aí estão elogiando. Eu estou feliz. Então isso aqui é mais importante. É. Vamos lá. Até Obrigada, mais. doutor. No Brasil a gente tem uso muito de prótese, um assunto que a gente já falou. O assunto hoje que a gente está falando é só a parte de suspensão e redução. Então, para se fazer uma suspensão e uma redução, se tem uma cicatriz normalmente em forma de âncora. Muito embora às vezes você possa fazer só com uma raquete, você possa fazer numa cisão só perereolar, mas cada caso tem a sua indicação. Cíntia, a cicatriz da mastoplastia, ela é proporcional ao tamanho que a gente queira fazer a redução. Se você tem um volume mamário bom e quer aproveitar todo o volume da mama, você pode fazer uma cicatriz relativamente pequena. A cicatriz pode ser tipo raquete, que a gente chama tipo um pirulito, ela só seria ao redor da areola e no sentido longitudinal. Ao redor da areola você pode diminuir o tamanho da areola, que é normalmente com a amamentação, a areola sofre uma despigmentação, ficando mais escura e aumentando de tamanho.
o mamilo também se hipertrofia, a gente diminui isso na cirurgia e faz a suspensão.